as crianças e as abençoamos. Mas nós temos os jovens, temos você que é adulto, e temos você que está já como o Nil Márcio, dos 60 a mais. Não, ele não parece não, mas glória a Deus, graças a Deus ele chegou e vai passar muito. E eu espero que todos aqui, no nome de Jesus, são gerações que se conectam, são gerações que estão presentes. Querido, olha, na vida uns dos outros, cada um com o seu papel, cada um no seu momento, cada um, querido, com uma responsabilidade que Deus entrega. Talvez você que é pai e mãe hoje, aqui de um adolescente, talvez na sua geração, Deus usou você para mudar a história da sua família lá de trás. Talvez você veio de um contexto de pobreza, talvez você veio de um contexto onde ninguém estudou na sua família, mas você estudou. Você conseguiu montar uma estrutura. E os seus filhos estão vindo agora. E os seus filhos estão vindo e eles estão numa estrutura pronta. Então, o que Deus tem para eles? O que Deus tem para os seus filhos no tempo deles? Porque eles não precisam mais de estrutura, eles não precisam mais de escolaridade, porque já têm. Eles têm herança. Mas tem uma coisa, irmãos, que a gente não consegue fazer uma transferência em cartório para os nossos filhos. A casa você deixa, o carro você deixa. Irmão, o estudo você já pagou, você já investiu, mas tem uma coisa que nós vamos ter que fazer sempre: abençoar a nossa descendência. Sabe para quê? Para que ela fique firme. Porque a salvação não é transferível do pai e da mãe para o filho. Não é. Ela é uma conquista de Deus, porque só Deus dá salvação. E o que um pai ou a mãe pode fazer, o que nós que estamos nessa geração pode fazer, é abrir caminhos e pavimentar caminho para que esta geração que está aqui para trás, ela, querido, receba um legado. E ela entenda que é um legado de bênção, que aquilo que você está deixando para ela é o melhor que você fez em Deus, é o melhor que você pôde deixar. Mas, querido, deixe uma herança espiritual, deixe um legado no nome de Jesus. E é por isso que esse momento é importante. E eu quero pedir você agora, no nome de Jesus, para fechar os seus olhos, porque nós vivemos um tempo onde gerações têm se desconectado. E talvez isso está acontecendo dentro da sua casa, talvez isso está acontecendo na sua família, irmão. E isso está acontecendo na família de Deus, na igreja. E a igreja precisa orar por isso, por gerações. Então, no nome de Jesus, querido, seja grato, olha, pelos seus pais, seja grato no nome de Jesus por tudo que eles puderam fazer. Mas se situa no presente. Deus quer te usar agora. Então ora, meu irmão, no nome de Jesus, dizendo para o Senhor que esse tempo você está aqui e que você quer usar, quer ser usado por Deus, que você deseja que Deus, querido, olha, manifeste os propósitos dele através da sua vida. E se você, meu irmão, já tem uma descendência, se você já começou a suscitar uma descendência com filhos, com netos, bisnetos, no nome de Jesus, nesse momento, ora, dizendo ao Senhor que haja nesse tempo resgate, conexão. Meu Deus, esta geração está aqui para abençoar, meu Deus, a outra. E nós estamos aqui para apoiar, meu Deus, Pai, aqueles que estão começando, chegando agora, meu Deus, mas nós também estamos aqui, meu Pai, para defender e ordenar e guardar e abençoar e profetizar, meu Deus, Pai, sobre a nossa descendência, sobre a nossa geração. Meu Deus, graça, nós abençoamos por isso, Senhor, as crianças, os jovens, os adultos. Meu Deus, nós abençoamos, Pai, os nossos, Pai, idosos. Nós abençoamos, Pai, cada uma dessas gerações. E nós, Pai, declaramos que a igreja do Senhor será marcada, será vista, conhecida, porque Deus,
Pai, haverá uma conexão entre elas, uma abençoando a outra, uma, meu Deus, fomentando a outra, uma transferindo a outra, meu Deus, aquilo que o Senhor está fazendo no nome de Jesus. Levanta a sua mão para o alto e diga assim: em nome de Jesus, eu abençoo cada geração da minha família. Eu abençoo o momento de cada um. Sou grato por tudo aquilo que o Senhor me permitiu viver com os meus pais, com os meus avós. E no nome de Jesus, peço ao Senhor graça para que nesse tempo eu seja bênção nas gerações que estão sobre mim, em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor, querido, no nome de Jesus. Adore o Senhor. Glória a Deus. Pode tomar assento. Graças a Deus. Meus irmãos, que bênção. Eu quero hoje concluir com você a nossa série Superação. Eu teria mais uma palavra, mas acaba que os assuntos são só um resumo. Mas hoje eu quero levar você ao final aqui dessa jornada de falar sobre superação e como foi preciosa, irmãos, essa série, cada palavra. Olha, foi muito desafiadora para mim, né? E nós começamos, não custa relembrar você, já na virada do ano falando sobre isso. A importância de Deus ser o primeiro, da sua consagração. A importância de você colocar Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. E nós falamos de 4 atitudes simples que nós podemos ter, colocando Deus em primeiro lugar, na primeira hora do seu dia, colocando no primeiro dia da semana o hábito, fala comigo, hábito de congregar. Irmão, hábito se desenvolve, então nós falamos sobre isso. É um costume da igreja congregar. E também na primeira semana de cada mês, você tirar um momento, um dia, né, um período de horas para você jejuar. E de tudo que você ganhar, de tudo que vier à sua mão, que você lembre-se de consagrar ao Senhor, de ser um dizimista fiel, de ser um ofertante generoso e também de praticar as primícias de tudo que você tem. Depois nós trouxemos uma mensagem voltada para mostrar para você a importância, né, de perseverar, né, a importância de você não abrir mão realmente da confiança que você tem em Deus, conforme diz Hebreus, capítulo 10. E nós apresentamos 3 motivos por que as pessoas param, por que elas desistem, né? Por que elas ficam, às vezes, pelo caminho. E no domingo passado nós falamos exatamente sobre o risco que nós temos de nos cansarmos e nos fechar as oportunidades quando Jesus entra como oportunidade. O de dizer, eu já tentei de tudo, né? Foi uma palavra que nos confrontou muito aqui. Porque, irmãos, às vezes nós tentamos de tudo, mas sem Ele, sem a força dEle, sem a graça dEle, sem o poder dEle. E eu mostrei aqui o exemplo dos 2 paralíticos aqui. Os 2 homens paralisados, então no último domingo, lá em Marcos capítulo 2 e no Evangelho de João capítulo 5, mostrando como aqueles homens, olha, precisaram de uma oportunidade com Jesus para ter a sua vida mudada. Ainda que por 38 anos estivesse um deles naquela situação. Mas quando Jesus aparece, surge para ele também uma oportunidade, e ele abraça. Então, querido, tome muito cuidado. E também dizemos, e mostramos nessa palavra a importância de você ter pessoas de fé ao seu lado, gente que te estimula, gente que às vezes vai levantar a sua fé, vai levantar você. Muito obrigado, minha querida, Deus te abençoe. E nós temos também que saber
que superação tem a ver com passar por dificuldades. E nós vamos passar por elas, mesmo tentando, mas não diga eu já tentei de tudo. E a importância da criatividade, como o Espírito Santo de Deus pode nos fazer criativos, com soluções criativas também, quando nós exercemos fé. E hoje, irmãos, eu quero trazer para você, a mensagem de hoje é como superar algumas coisas que pegam em mim e em você. É uma maldição às vezes isso, porque nós sempre seremos rotulados de alguma forma, nós somos identificados de alguma forma, mas hoje eu quero falar com você sobre superar o medo, sobre vencer também a mentira de rótulos que o mundo e as pessoas colocaram, talvez em você, em mim, e que nós, às vezes, ficamos paralisados. Por que essas duas coisas? Porque, no geral, irmãos, os rótulos, ele está muito associado a coisas que você vive, e que isso fica como um carimbo sobre você, é como uma marca. Então, o rótulo, às vezes, é como você é conhecido. O rótulo, ele é dado a você, talvez, por um momento da sua vida. O rótulo é dado à pessoa, talvez, por uma circunstância. E tem muita gente presa ainda a um rótulo. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam ali, o pecado entra no mundo, sim ou não? A partir do homem, a partir desse dia, o homem é conhecido como o quê, gente? Pecador. É um rótulo ou não? Quem aqui ainda é pecador? Levanta a mão. Quem aqui é pecador? Irmão, você não deve aceitar esse rótulo. Amém? Você não deve aceitar esse rótulo. Porque pecado na sua vida é acidente, amém? Você não vive para pecar, você vive para Deus. E vivendo para Deus, às vezes você erra, às vezes você peca, às vezes você cai. Mas se você aceita esse rótulo de pecador, quer dizer que você está abrindo mão do rótulo que Jesus deu para você. Qual é o rótulo que Jesus deu? Você, a partir de hoje, a partir do momento que você ouviu João 3,16, qual que é o rótulo que você tem? Salvo. Mas o que mais que ele diz? Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Você é o quê? Pastor, mas eu sou um filho de Deus pecador. Não, mas você tem que escolher o que você é, irmão. Você precisa escolher que identidade você adota. Ou de pecador ou de filho de Deus. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Nós ainda pecamos na nossa carne, nós ainda erramos. Mas veja a força que tem, às vezes, um rótulo. Por exemplo, graças a Deus, sumiu aqui muitos rótulos que os irmãos tinham. Os irmãos chamavam o Renato, por exemplo, de um apelido que eu não gostava por ele. Ele nunca falou nada, mas eu não gostava. Não vou nem repetir, que é para não suscitar. Amém? Você gostava, Renato, desse rótulo? Não. Talvez por um momento, talvez por uma circunstância, e etc. Se eu dissesse, por exemplo, que você é mentiroso, você aceita esse rótulo? Vamos pegar a Raabe. É engraçado que Raabe é um caso interessante, né? Que a Bíblia mesmo que escreve que ela era o quê? Prostituta. Olha como ela era conhecida. Prostituta. E está lá, está bem destacado para saber que ela era, de fato, prostituta, porque até aquele momento, até então, até aquele dia, até aquele encontro com os espias, até aquele dia que Deus entra na vida dela, aquele rótulo cabia a ela, sim ou não? Sim, cabia. Era digno do que ela vivia e fazia.
Mas, irmãos, olha como que o rótulo tem peso. E Raabe mudou. Raabe entrou para a genealogia de Jesus. Olha, uma prostituta. Mas que Deus mudou a sua história. Mas até então, ela carregava esse rótulo. A mulher samaritana, de igual modo, era rotulada na cidade. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, quando Jesus se revela a ela, quando a graça entra na vida dela, o rótulo cai, o rótulo muda, o rótulo some. E que, irmãos, querendo ou não, os rótulos sempre também, ele nos associa, nos impõe medo. Medo da nova vida, medo, querido, olha, do que Deus está fazendo. Então, algumas coisas para nós superarmos, nós vamos precisar vencer muitos medos que nós temos, muitos medos. E o medo é uma coisa muito presente nas nossas vidas, muito. Nós temos medos diversificados, mas o primeiro segredo aí da palavra hoje, para mim e para você, porque nós vamos entender talvez a raiz do medo, biblicamente falando, não desse medo emocional, não desse medo de ansiedade, não é só disso, né? Eu quero falar com você sobre esse medo consciente, o medo que às vezes nós temos e que ele nos é imposto. Não é um medo apenas de uma situação, ou porque você está com fobia ou com pânico de alguma coisa, mas é medo na sua vida, é um medo de posicionamento mesmo, é um medo posicional. 2 Timóteo 1,7, ele nos fala o segredo aí, pois Deus não nos deu espírito de quê, igreja? Covardia, mas de quê? Poder, amor e equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Esse é um dos segredos. Deus, ele nos dá coragem. Deus, ele deposita através do seu Espírito, querido, coragem em nós. E ele afirma isso. O medo não vem de Deus. Fala comigo, o medo não vem de Deus. Irmão, Deus, ele coloca temor na nossa vida. E temor é zelo, temor é obediência, temor é reverência pela presença dele. Temor é saber, mas medo não. Deus, ele não impõe sobre nós medo. Então, essa é uma verdade que você precisa afirmar, que qualquer tipo de medo na sua vida, ele não veio de onde? De Deus. Não foi Deus que mandou o medo. Não foi Deus que mandou o fantasma bater lá na porta da sua casa. Tem gente que escuta fantasma, né? Cavalo andando em cima da casa, gente batendo na janela, enfim. Não, é Deus que mandou. Não, irmão, o medo não é uma ferramenta de Deus, porque Deus opera com justiça. Né? Pastor, mas por que Deus, então, permitiu todas aquelas pragas lá no Egito? Exatamente para operar justiça, mostrar a sua grandeza e colocar no coração do povo dele temor, para que eles aprendessem a temer a Deus. Então, essa é uma verdade, o medo não vem de Deus. E como então que o medo chegou para o homem? Pela queda, foi por causa do pecado. O primeiro casal, a primeira referência sobre medo na Bíblia, e eu estou usando aqui o princípio da primeira menção, está exatamente lá em Gênesis capítulo 3, verso 10, quando Adão disse para o Senhor, ouvi os teus passos no jardim e ficou com o quê, gente? Com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Irmãos, o medo nos leva a viver em esconderijos. Esconderijos existenciais, esconderijos, queridos, físico, sabe? O medo nos leva a nos guardar. Veja, nossa casa tem cerca, tem concertina, tem alarme, tem câmera, tem um motoqueiro que anda na rua, e de dia também, daqui a pouco, a gente vai contratar olheiro. Por que a gente faz isso, irmãos? Medo. Medo de ser assaltado, medo de ser roubado, medo de roubar nossa TV de 70 polegadas.
Irmãos, eu nesse quesito, eu saio de casa sempre, desde que roubaram a minha casa, a primeira vez. Isso não é trauma não, viu? Cuidado. A coisa que eu mais senti falta, a coisa que eu mais orei, falei, Senhor, pelo menos isso, foi o meu notebook. Porque tinham todos os meus trabalhos de seminário, de faculdade, irmãos, toda a minha, sabe, tudo, estava tudo ali. E foi roubado. Foi roubado. Então, hoje, quando eu saio de casa, a única coisa que eu lembro de carregar comigo é o meu notebook. Eu levo ele para onde eu vou. É por isso que você sempre me vê com uma mala ou com uma mochila. Por quê, irmãos? Porque se entrar na minha casa, não, o que ele pegar lá, irmão, para mim, TV, minha cama ele não vai carregar, com certeza, geladeira e etc. Mas isso para mim tem muito valor, é muito precioso. Pastor, mas não pode te roubar na rua isso daí? Sim, irmão, com certeza, pode, com certeza. Mas veja, eu estou te mostrando como que funciona o medo no sentido de nos fazer recolher, resguardar e esconder. Mas veja, com o pecado aqui ele está se escondendo de consequências espirituais, sabe? O medo aqui é talvez da consequência do que está acontecendo. Então tem muita gente, querido, olha, doente, enfermo. Tem muita gente que está paralisado no lugar, por quê? Porque está dominado por algum medo em algum lugar. Se escondeu, sabe, ele se retraiu. E tem medo da verdade, tem medo de confrontá-la, tem medo de vir à tona. Irmão, são medos. E a gente vai percebendo que o medo ele vai produzindo também governo sobre as pessoas. Sabe, de tanto guardar uma situação, essa situação às vezes começa a fazer dessa pessoa refém e o medo vai direcionando os seus passos. E estou colocando para você que, em geral, não vou abrir aqui, irmão, medo disso, medo daquilo outro. Não, você está entendendo o que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Se é na área moral, dependendo do que está vivendo, está com medo, está escondendo. Irmão, e vai criando um monte de subterfúgio. Se é na área financeira, quantos casamentos eu conheço que já foi destruído porque o marido destruiu as finanças primeiro e depois chegou para a família para dizer, estou quebrado, estou falido. Medo de contar, medo de assumir, medo de mostrar nudez, medo de mostrar que não está conseguindo, medo de mostrar que não está sendo, talvez, competente o suficiente nesse momento, ou que falta habilidade. Medo, irmãos, e esse medo vai produzindo rastros. Mas o que você precisa lembrar? Que o medo ele vem do diabo, o seu inimigo, e ele gosta quando você tem medo. Efésios 6,12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Então, aqui hoje, nesse culto, você tem que fazer uma escolha inevitável. Quem é o Pai da verdade? A Bíblia diz isso? Então, vamos lá. João 14,6. O que Jesus responde lá para o povo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quem é a verdade? Deus. A palavra está dizendo isso. Mas, e aí? Ao contrário também existe, irmãos. O contrário também existe. Se Deus é o Pai da verdade, é o Senhor da verdade, quem é o pai da mentira? João 8,44. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Não estou dizendo de vocês não, viu, irmãos? Todo mundo aqui é de Deus, sim ou não? Isso é o Senhor que está falando lá ao povo, aos escribas, aos fariseus, aos saduceus. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo,
e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Então não é que não tinha, ele escolheu a mentira. Existia a verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Agora, irmãos, como servos de Deus aqui, sabe, tem muita gente trancafiada por rótulos e por mentiras, que foi o diabo que disse, foi Satanás que disse, foi Satanás que lançou, sabe, tem gente que acredita, sabe, nas mentiras de Satanás. É muito difícil alguém ter uma vida vencedora, uma vida cristã, querido, olha, que ele possa vencer e romper, sabe, quando ele acredita, porque o diabo, ele é estrategista. Veja o que ele faz, ele te convence a pecar, ele te seduz, ele te abre porta para o pecado, ele põe a tentação, irmão, ele vai preparando tudo, sabe, eu acho que o diabo, ele era escritor de filme, não tem lógica, e ele vai preparando tudo, aí você cai. Aí quando você cai, ele põe um rótulo em você. Quando você cede, sabe, a tentação e cai, olha, ele te engana. E em te enganando, querido, ele põe um carimbo nas pessoas. E ele mente. E uma vez acreditando nas suas mentiras, a pessoa vive dominada pela manipulação e pelo medo. Querido, tem gente que poderia estar vivendo uma vida livre, liberta, sabe, de tantos males hoje, mas acreditou numa mentira do diabo. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, aliás, capítulo 11, verso 3, diz assim: o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo está falando, que a artimanha de Satanás, antes de colocar o medo, é deturpar a verdade, é relativizar, é fazer para você que a verdade fique distorcida, sabe, com uma compreensão diferente, talvez daquela que Deus trouxe, sabe? O trabalho do diabo talvez nem é, irmão, te convencer do contrário, é simplesmente te colocar dúvida. Eu perguntei para você aqui, você é pecador ou filho de Deus? Ah, pastor, mas essa semana eu pequei tanto. Entende, irmãos? Veja, o diabo, ele trabalha exatamente na dúvida. O diabo, ele trabalha exatamente nesse vácuo, onde eu e você questionam uma verdade. Verdade, tem verdade que ela não muda. Qual verdade, por exemplo, que não muda? Por mais que a pessoa não goste, por mais que ela não queira, por mais, olha, que ela... Irmão, você não tem como trocar a paternidade sua, não tem como. Você é filho do seu pai e é isso daí. Você pode não amar, pode não gostar, você pode, querido, olha, ter uma vida muito infeliz, mas é uma verdade. É uma verdade. Ah, mas pai é quem cria, é quem cuida. No aspecto social, sim, mas quem deu vida, irmão, isso não muda não, querido. Não tem como mudar. Então, às vezes, nós acreditamos em certos relativismos, sabe, até mesmo dentro da palavra. E a palavra está dizendo algo para mim e para você, a palavra está afirmando algo para nós, e nós estamos no e se? E se não for tão verdade? E se não for verdadeiro? Sabe, quando Moisés foi chamado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, ouvido, ele já tinha ouvido a voz do Senhor, se encontrado com ele, Deus está falando para ele. Veja o que entra ali, na conversa de Moisés com Deus. Um e se? E se? Irmão,
O e se é simplesmente colocar a fé no medo, é colocar o medo na fé, é introduzir a dúvida. Olha o que Moisés diz. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Irmão, veja, nós somos dominados por isso. E se eu buscar a Deus e não acontecer? E se eu orar e Deus não fizer? Pastor, e se eu for e realmente assim, olha, tudo der errado de novo? Pastor, se eu tentar de novo e der errado de novo? Irmão, veja, nesse momento você já está tirando a glória de Deus e depositando a sua fé no medo do fracasso, no medo do insucesso, sabe, no medo de tantas coisas. Aqui vai ter uma reunião de empreendedores. Que dia que é, Sara? Dia 6/2. Sabe, então tem gente que vai vir aqui ministrar para falar com você sobre empreender, mas talvez você tenha um e se na sua vida. E se eu tentar de novo? Eu já tentei dessa forma, dessa outra forma, e não está dando nada, e não foi. Olha, irmãos, nós falamos sobre isso na semana passada. Sabe, eu já tentei de tudo. Não, mas Deus está trazendo agora para você uma oportunidade e um novo tempo. Mas às vezes nós permitimos que esse e se entre na nossa fé, entre no nosso caminho, entre no nosso ministério. Irmãos, tem coisa que você tem que acreditar, amado. Tem que acreditar. Você precisa colocar o seu coração em Deus, em fé, e permitir que, olha, Deus te conduza pelo caminho. Quando nós lançamos o projeto aqui, eu já falei para vocês, o que a gente tinha em caixa era praticamente o dízimo de toda a construção. Mas aí vem e começa, e os e se? E se o povo não contribuir? E se o povo não ficar na igreja? E se o povo desviar? E se o povo esfriar? Irmão, você precisa escolher. Qual é a escolha? Ou você escolhe a verdade ou a mentira. Porque se você orou, se você buscou, irmão, se você, olha, teve um encontro com Deus, irmão, então você acredita. Acredita por mais tempo, acredita até o fim, acredita, sabe, até você ver a obra concluída, e começa a tirando os e se. Começa a tirar a fé do medo, sabe? Começa a tirar a fé na dúvida, porque a Bíblia diz que aquele que duvida, ele é semelhante à vela do barco e à folha do quê? Ele é impelido de um lado para o outro, ou seja, ele nunca tem uma posição. Vocês já viram como as pessoas têm raiva de gente posicionada? As pessoas têm raiva de gente posicionada. Todo posicionado é tido como arrogante, orgulhoso, prepotente. Todo posicionado, ele é tido como alguém envaidecido. Jesus, hora nenhuma, ele foi perseguido, criticado quando ele estava falando de amor, quando ele estava falando sobre o povo, sobre as bem-aventuranças. Que dia que é que Jesus foi perseguido? E que determinaram que mataria Jesus? Enquanto ele estava curando enfermo, trazendo tumulto ali, irmãos, com relação à lei cerimonial de sábado, olha, fazendo milagre, e chama um e etc. Mas chegou um dia que ele curou alguém, e aí? Quem é tu? Eu sou o Filho de Deus. Mas como? Como que você diz que é o Filho de Deus? Isso é blasfêmia? Irmão, ele estava dizendo uma verdade ou uma mentira? Irmão, você está aqui nessa manhã, você é filho de Deus ou não? Ou você é do capiroto? Você é de Deus? Irmão, então, vou dar uma de coach aqui hoje, amém?
Levanta a mão para o alto assim. E grita, irmão, eu sou filho de Deus. Ah, não, vocês estão tímidos demais, irmão. Vocês não têm orgulho do pai de vocês, não? Então levanta a mão para o alto assim. E diz bem forte agora. Irmão, que o diabo saiba, que o mundo saiba, que o seu vizinho saiba, que a faculdade saiba, que o governador saiba, que todo mundo saiba que você é o quê? Amém, gente? Ah, e se eu não for, pastor? Ô, irmão, tem que tirar esse si. Aí, ele tem que sumir da sua vida, sabe por quê? Porque enquanto ele existir, olha, tem alguma coisa que na sua vida ainda vai puxar você. Ô, irmão, é ruim demais. É ruim demais viver com medo. É ruim demais ter travas na nossa vida. É muito ruim, sabe, quando tem áreas da nossa vida em que o medo assola. E eu quero que você complete uma frase aí comigo. Complete essa frase aí. O que aconteceu, irmãos? Diga glória a Deus. Eu falei para vocês, a gente ia viver para experimentar um tanto de coisa aqui, irmãos. Frio dentro da igreja, um montão de luz, enfim. Irmãos, não estou conseguindo confiar em Deus quanto a. O que é que você não está conseguindo confiar em Deus? Volta aí, irmão, só para os irmãos ficarem mais confortáveis, a visão. Pronto. Querido, o que é que você, nesse tempo, está tendo dificuldade para confiar em Deus? Mesmo sendo filho dele, mesmo tendo uma identidade, mesmo tendo uma paternidade celestial, mesmo sendo quem você é, mesmo tendo o pai que você tem, mesmo tendo as promessas que existem sobre você, mesmo, querido, olha, com as experiências que você já viveu, mas em que lugar é que você não tem conseguido confiar em Deus? Eu não estou conseguindo confiar em Deus quanto a finança, relacionamento, vida espiritual, as suas emoções. Não sei, irmão, mas uma coisa é fato: você nunca vai vencer aquilo que você não consegue definir, com o que você está lutando. Entende, querido? Você nunca vai conseguir superar aquilo que você sequer consegue nominar. Qual é o seu desafio? Qual é o seu obstáculo? Qual é a sua luta? Sabe, qual é o gigante? O que é, irmão? Sabe, o gigante de Israel, ali com os filisteus, era o Golias. E Davi dá um nome para ele, incircunciso. Veja, ele vai lá e identifica o problema. Ele vai lá e identifica a situação. Sabe, quando Pedro está na beira da praia, o problema dele é remorso, tomado de remorso. Olha, está com medo de voltar pelo que fez, está com medo de voltar porque ele aprontou tanta coisa com Jesus, ali, percebendo tudo, mas a conversa de Jesus com ele é para centrar e dizer: Pedro, tu me amas? O que Jesus está resgatando nele é exatamente: olha, Pedro, o que você tem comigo? Qual é a relação que a gente tem? Sabe o que nós já vivemos, Pedro? Sabe, se você me ama, então volta. Então, qual era o sentimento de Pedro? De frustração, desapontamento. Era o sentimento dele. Então, Jesus tira, quando Jesus disse: olha, então volta e apacenta as minhas ovelhas. Olha, se põe a caminho, se levanta, e Deus, ele vai, então, fazer. Deus, ele vai operar, ele vai trabalhar. Então, você não tem como vencer aquilo que você não pode definir. Define, irmão. Define se a sua vida espiritual não está contento hoje diante de Deus, porque você não está conseguindo vencer o quê? Opressão,
depressão, uma doença. Ô, irmão, talvez é a sua fase de vida, o seu momento, mas você precisa lutar e entregar ele para Jesus nesse tempo. Então, e aí, pastor, o senhor já falou para nós, então, como que o medo opera, de onde que vem, você já entendeu, o que ele faz. Mas vamos tentar ver agora, irmãos, como que a gente pode superar o medo? Como que a gente pode ter essa vida abundante que Jesus, então, prometeu para mim e para você? Salmo 56, verso 2 até o 4. Quem encontrou diz amém. Eu vou ler aqui, irmão, para você não ter que mudar o slide. Amém? Agora aqui está um, aqui está outro, viu? Você está no slide certo aí, mas aqui está errado. Muito bem. Fogo e glória. Tecnologia, irmãos. Amém? Olha só, Salmo 56, verso 2 e 4, diz assim: os meus inimigos pressionam-me sem parar. Irmão, quantos aqui tem algum problema? Se você acha que a esposa ou o esposo pressiona, ô irmão, tenha um problema para você ver. É uma pressão, irmão, sabe? Uma pressão, sabe? Problemas são inimigos nossos, sabe? Trazem pressão para nós. Pressionam-me sem parar. Mas aqui é claro que o salmista está falando que é dos adversários, que é realmente dos inimigos. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, o que ele vai fazer? Então não é que nós não vamos ter medo, nós vamos ter medo. Mas olha a escolha que o salmista está falando: eu confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Veja, escolha, irmão, confiar. Escolha, reconhecendo o medo e confiando em Deus, quando ele existir. Quando o medo chegar, olha, você escolha confiar. Escolha confiar que Deus vai agir. Escolha confiar que Deus está trabalhando em seu favor, de qualquer forma e de qualquer maneira. O Salmo 103, 19, nos mostra também uma outra forma de vencer o medo, aí, de como que nós podemos enfrentar. Salmo 103, 19. Reconheça sempre isso, irmãos. Olha o que o salmista diz: o Senhor estabeleceu o quê? O seu trono nos céus, e como o rei domina sobre tudo o que existe. Então, olha, saiba que Deus está no trono, confesse sempre que o seu Deus está no trono e que a sua vontade vai ser feita. Olha, querido, por mais que tudo aconteça, isso traz para você muito alívio, isso tira muita pressão. Por mais que o medo venha, lembre-se de que Deus, ele não vai arredar 1 segundo e 1 milímetro sequer do trono dele, do trono de graça e de glória. E Hebreus diz que nós podemos chegar com confiança diante desse trono, a fim de encontrarmos misericórdia. Amém? Pastor, mas é um problemaço. Vai para o trono de misericórdia. Irmão, escolha confiar, lembra que Deus está no trono. Lembra que Deus está no controle. Lembra que Deus, ele reina, ele governa. Amém? Terceira maneira que a palavra nos instrui, aí é como vencer os nossos medos. Irmão, buscando a Deus até que ele faça o quê? Que ele tome os nossos medos e leve para onde? Embora. Salmo 56, verso 2 e 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus. Irmão, ora até o seu medo ir. Amém? Fala, show, medo. Ô, irmão, não sei, você está com medo do quê? Acabou de ir embora. Já não está mais aí. Mas busque o Senhor.
Irmãos, quando eu estava voltando dos Estados Unidos, querido, eu estava com tanto medo de passar mal, porque eu já estava passando. O meu medo é como aquela história, não sei se você já viu esse vídeo em algum momento, em que ele fala que a gente sempre vai ter só duas escolhas na vida, né? Passando mal eu já estava, então, ou eu melhorava ou eu piorava. Eu escolhi vir embora, irmãos, mesmo passando mal, enfim, vim embora tomando Gatorade, dentro do avião, aquele negócio todo, com lanchinho bom e etc. Mas eu escolhi vir embora e vim passando mal mesmo. Mas olha, dali do meio para o fim, aí já começou a vir refrigério. Mas, irmãos, eu nunca orei tanto da minha vida. Ó, Senhor, no nome de Jesus, por favor, me leva em paz, em segurança, Senhor, no nome de Jesus, já que esse desconforto não vai embora. Irmãos, eu pedi as contas, queridos, olha, de quantas vezes eu fui ao banheiro do avião. Eu escrevi lá no aplicativo, né, falando para a aeromoça que eu tinha que ir no banheiro toda hora. Toda hora. Eu já não tinha mais nem força para ir no banheiro. E acho que o povo também do avião já estava assim, rapaz, da onde que esse homem está vindo? Mas orando, irmãos, e graças a Deus, cheguei aqui no Brasil, feliz, são e salvo. Amém? Querido, no nome de Jesus, olha, busque o Senhor, Ele vai te responder. Busque o Senhor até a aflição ir embora, até o medo ir embora, sabe, até o medo se dissipar, até o medo, querido, dar lugar a Deus na sua vida, até o medo dar lugar à sua identidade, a quem de fato você é. Amém? O John Wesley, ele tinha uma frase bem interessante aqui, e talvez algumas pessoas até interpretam mal isso daqui. Ele diz assim: eu nunca experimentei mais de 15 minutos de ansiedade ou medo. Sempre que eu percebo medo e sentimentos assustadores me alcançando, eu apenas fecho os meus olhos e dou graças a Deus porque Ele ainda está no trono, reinando sobre tudo. Ao fazer isso, imediatamente eu me conforto na certeza de seu controle sobre todos os assuntos da minha vida. Amém, gente? É uma boa opção? Quando você estiver com medo, irmão, fecha o olho um pouquinho, né, e no nome de Jesus, busque a Deus. E, querido, caminhando aqui para o final, então, como que eu posso superar o medo e a mentira dos rótulos? Como que eu posso vencer, então, aquilo que o diabo plantou como palavra de mentira, como rótulo, com coisas, então, que ele me levou a viver, a fazer? E repito para você, irmão, tem coisa que não é mais você, tem coisa que você, se você acreditar na mentira do diabo, você nunca vai se apropriar da sua nova vida em Cristo. Você nunca vai viver na nova dispensação que Cristo, olha, aonde Ele te buscou e te tirou. Senão o diabo vai sempre mentir e dizer, não, você nunca vai ser livre da cachaça, do vício, você nunca vai ser livre do cigarro, você nunca vai ser livre da droga, você nunca vai ser livre da prostituição. São mentiras que o diabo então implanta e coloca, porque a Bíblia está mostrando exatamente o contrário. Todo encontro com Deus produz mudança. Todo encontro com Deus, irmãos, produz uma possibilidade e muda também a nossa etiqueta. Muda a nossa grife. Sabe, talvez você está acreditando na mentira do diabo que você já é derrotado, que não adianta você lutar, que não adianta o que você faça, você é derrotado. Talvez você está carregado por palavras, aí talvez lá da sua infância até hoje. Você não vai dar nada, e você vive ainda com medo. Faz alguma coisa, cresce, está com medo de dar para trás, está com medo de ir para trás. Irmãos, Deus foi tratando esses medos em mim. Olha,
eu tinha tanto medo, irmãos, que quando ia acontecendo alguma coisa boa na minha vida, eu ficava com tanto medo do negócio dar errado. Falei, meu Deus, medo. Quando vi uma boa notícia, vinha aquele bombardeio do diabo. Vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Sabe, depois que eu me converti, que o Senhor foi tirando, foi me libertando desses pensamentos. Irmãos, hoje tudo que eu começo com tanta paz que vai dar certo, pode até não dar, mas eu não começo nada pensando, não vai dar certo não. Querido, tudo que eu começo pensando, vai dar certo. Deus está no controle, vai ser bênção. Sabe qual é o rótulo que o Senhor precisa tirar, arrancar hoje de você? Qual é o rótulo que você está carregando e que Deus está dizendo, abre mão. Se você quer superar, abre mão, irmão. Talvez o seu rótulo é de um temperamento, talvez o seu rótulo é de um posicionamento, talvez o seu rótulo, querido, sabe, são de vivências aí que aquelas pessoas que viveram com você não te conhecem mais hoje. As pessoas sempre têm a tendência de ver você lá, querido, no ontem, no passado. Elas têm muita dificuldade de te enxergar no futuro, assim como a pastora falou aqui logo na oração. Irmãos, o futuro está em Deus. Nós não temos, Deus tem. E é difícil para as pessoas te verem na perspectiva de Deus, na perspectiva do amanhã. Entende, querido? Então, para superar, para tirar esses rótulos, nós precisamos assumir uma posição e uma identidade. Gálatas capítulo 3, 26 ao 28. Enquanto vocês leem aqui, eu tomo água. Leia, por favor. Todos vocês pois os que em Cristo foram batizados, eu vou complementar, porque tem irmão que fica 20 anos na igreja e não batiza. É só frequentador. Então, eu vou complementar aqui para ficar bem claro. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo também se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Irmão, todos vocês são filhos de quem? E se? Pronto. E se te deram a informação errada? Se te enganaram? E se esse negócio de ser crente, irmão, olha, foi só uma conversa e etc. Não, e se esse pastor lá tem uma boa lábia? Não, e se? Irmão, assuma. Como eu te disse, quando você assume, as pessoas talvez te tenham por arrogante. Mas é melhor você ter tido por arrogante, irmão, do que por covarde. Entende? Covardia. É melhor você assumir que você é mesmo, você é filho de Deus. Amém, irmão? Você é filho de Deus, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem um bom emprego para você, um bom carro, uma boa casa, porque Ele já te deu, irmão, o melhor lugar que podia providenciar, que é o céu. Aí o povo fica essa bobagem aqui, que os crentes ficam pedindo casa. Ô irmão, nós já temos casa. Para morar aqui não, né? Lá no céu a gente já tem. E o negócio lá, as ruas são de ouro e de... irmão, o negócio lá não é fraco, não. Quem disse que você é pobre? É só essa temporada que tem gente que está passando por aqui que está faltando, irmãos. Um pouquinho de coisa. Mas não tem nenhum pobre aqui, não. Tem algum pobre aqui nessa igreja hoje? Tem alguém pobre aqui, gente? Muito bem. Ô, irmão, então assuma. Assuma. Sabe por quê? Um rótulo pode descrever um momento da sua vida, mas o que te define é a sua identidade. O que mais que eu posso fazer, então? Olha, para poder vencer o medo e os rótulos.
crendo que aquilo que o diabo planejou para o mal, Deus vai transformar em bênção para a sua vida, amém? Ô irmão, que bênção isso, hein? Quando você for perseguido, tramarem o mal, sabe, praguejarem você, orar, você vai lá orar e Deus vai dizer, pode deixar, filho, eu vou transformar isso em bênção. Eu vou transformar isso em bênção. Gênesis 50, verso 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Diz glória a Deus, irmão. Ô, irmão, tem uns textos aqui que eu estou lendo e que eu acho que você tinha que ficar mais animado. Amém? Principalmente quando disser que você é filho de Deus, você tinha que celebrar. Amém? E, querido, por fim, olha aqui para mim agora. Vê se você entendeu o que eu preguei. É a última coisa que eu vou falar com você. A última. Como que você se define? Vou ver se você entendeu o que eu preguei aqui nessa manhã. Como que você se define? Ah, não era para pôr esse slide aí, irmão. Agora. Ah, irmão, sabotou. Glória a Deus. Irmãos, em 3 palavras se defina aí. 3 palavrinhas só. Vou fazer como lá na salinha, né? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Irmãos, se define em 3 palavras só. Irmão, não resta dúvida. Sabe, eu quero chamar você aqui agora. E todos nós vamos orar ao Senhor. Quero que você venha aqui para frente. E no nome de Jesus, como Filho de Deus, sabe, você vai usar essas palavras, sabe por quê? Porque isso descreve o seu presente e também descreve o seu futuro. Jesus só usa essas 3 palavras para descrever você e assim definir a sua identidade e o seu futuro. Vem para cá, irmão, no nome de Jesus. Eita glória! Quantos filhos de Deus aqui nessa manhã. Pensa num povo corajoso.